voltar a compartilhar. Então, vamos lá. Eu peguei essa parte, o lactário não vai cair na prova, tá? Mas eu achei importante destacar, né, esse setor, porque é um setor que ainda é muito carente de profissionais, né? E que a gente tem oportunidade, inclusive, de se inserir no mercado nesse setor, né? E o profissional lactarista, o lactário ele pode ser, né? Ele pode ser administrado pela nutrição clínica ou pela nutrição de produção. Mas, assim, o mais correto é que seja... Porque, assim, tem boas práticas, né? Tem muitos procedimentos envolvidos com produção. Então, o ideal, né, é que ele esteja sob a administração da produção. A gente até viu isso um pouco ontem, né, em relação à gestão de hospitais, de área de alimentação de hospital, de serviços de nutrição de hospital, né? E a gente tem essa obrigatoriedade, né? A partir da RDC, acho que 63, que é de receber pacientes de obstetrícia, que é onde você recebe pacientes de obstetrícia e pediatria, né? Que preparam as próprias mamadeiras, é criado o lactário, área do serviço de alimentação destinada ao preparo e distribuição de fórmulas lácteas e complementares para os lactentes. O objetivo principal, né, da existência de um lactário é fornecer alimentação apropriada e segura do ponto de vista microbiológico e nutricional, garantindo a promoção à saúde ou recuperação dos recém-nascidos, lactentes e crianças. Aí o que acontece muito, né? Às vezes a mãe precisa internar um filho, uma pneumonia, aí ela quer levar a fórmula dela de casa, ela quer preparar a fórmula do bebê. Então, isso precisou ser freado, né? Pelas agências de vigilância sanitária, por conta, no final da aula, até o final da aula, a gente vai falar, né, sobre alguns surtos de bactérias, de infecções hospitalares em bebês que vieram de fórmula infantil, né? Não necessariamente, que, inclusive em hospitais que não tinham lactário e em lactários infectados. Então, esses surtos vieram crianças até a óbito, né? E tem doenças muito sérias que podem ser transmitidas por alimento, né? E em recém-nascidos e lactentes, principalmente recém-nascidos, em unidades que você tem neonatal, né? Tipo, recém-nascidos de baixo peso, prematuros, a gente vai ter, então, uma situação ainda mais crítica, porque você tem um trato gastrointestinal muito imaturo. Né? Até achei interessante trazer isso para que a gente também lembre do que a gente está vendo lá em materno-infantil, né? Que a gente pensa em um trato gastrointestinal imaturo, um sistema imunológico também ainda imaturo, deficitário, e aí, se você expõe essa criança a uma doença transmitida por alimento, pode ser fatal, né? Então, a gente precisa, né, de toda essa organização dos lactários para que a gente garanta essa segurança alimentar acima de tudo. E para isso tem essas legislações, tá? Nada de decorar, até deixei aqui porque no caso de vocês elaborarem um manual de boas práticas, de vocês estarem trabalhando aí com lactário, vocês podem recorrer a alguma delas para dar suporte aí na elaboração. Gente, o planejamento do lactário tem que considerar o grupo a ser atendido, tá? Se tem UTI neonatal, os grupos, né, de crianças, até que idade, se você tem uma unidade, às vezes, junto com a obstetrícia, uma unidade de estabilização, né, que é uma semi-intensiva pediátrica, o fluxo dos processos produtivos, né, tem que estar bem definido, até porque a gente tem todo aquele problema com o lactário de
de cruzamento de fluxos indefinidos que podem gerar cruzamento, então a gente precisa definir bem os fluxos produtivos. Previsão de equipamentos, né? Os equipamentos são até, assim, aqui eu nem coloquei, foi a falha minha aqui, mas os equipamentos são banho-maria, né? Equipamentos para aquecer na área de cocção, para aquecimento de água, né? Equipamentos de desinfecção, né? Então, assim, depende muito também, né, da estrutura e do orçamento que aquele lactário vai disponibilizar. Análise do layout, localização, né? A gente vai falar isso mais à frente. Recursos materiais e humanos, você precisa, além, né, de toda essa questão de equipamento, todas as aquisições materiais, né? A gente também tem que pensar muito bem no treinamento dessas lactaristas, da copeira que vai fazer a manipulação do lactário. E nos sistemas de distribuição. Então, aqui, gente, a gente vai ver, né, aquele ciclo de preparo, invase, esterilização e resfriamento, né? Armazenamento, distribuição, retorno, higienização, esterilização, né? Quando volta uma madeira, precisa passar por higienização e esterilização. E armazenamento de insumos. O armazenamento de insumos, você pode fazer, inclusive, no setor, né? Como eu falei, na estocagem do setor de nutrição. Mas para ele entrar no lactário, ele vai ter que passar, né, por uma desinfecção com álcool 70 de embalagem. A localização desse setor, né, do lactário. A gente tem que observar alguns aspectos, né, que eu pontuei aqui. Ela vai variar de acordo com o tipo e tamanho do hospital, né? Claro que você não vai precisar ter um lactário. Muitas vezes, você já tem uma organização ali de centro cirúrgico, área de obstetrícia e área de pediatria, né? Você já tem até um fluxo na construção do hospital, né? Para que a gente não mantenha ali, né? Um fluxo já pré-definido, sem cruzamento também com outras áreas, com outros tipos de infecções possíveis, né? Então, você vai pensar em alocar o lactário para que ele consiga atender essas áreas, né? Não centro cirúrgico, claro, mas eu digo assim, o bebê recém-nascido, né? Ele vai vir de um centro cirúrgico e a partir dali tem toda a questão de internação em UTI ou em alojamento compartilhado, né, em alojamento com a mãe, leito canguru, né, onde a mãe fica junto com o bebê, enfim, e unidades semi-intensivas também, né, de estabilização para recém-nascidos. Então, a gente vai ter aqui essa área, né, deve ser o mais afastada possível das áreas de caso infecto-contagiosos. Então, assim, CTI, áreas de isolamento, onde você vai colocar pacientes com tuberculose, né, com casos infecto-contagiosos, né? Covid, né? Na época do Covid também tinha uma preocupação além. Quer dizer, época do Covid a gente ainda tá, né? Mas época antes da vacinação, onde o Covid realmente fez muitas vítimas, né? Teve muitos óbitos. Então, mas esses bebês a gente tem que entender que eles não estão vacinados, né? Eles são recém-nascidos, alguns, e aí você tem que proteger ao máximo dessas contaminações. Máxima proteção contra a contaminação do ar, ser próximo do berçário, ser o mais próximo possível do serviço de alimentação, tá? Então, assim, aqui a gente tem um modelo de fluxo de lactário, também tem um na nossa aula de ontem, né? Então, a gente vê aqui bem, né, os fluxos nas setinhas, né?
Então, aqui, funcionário, por onde entra funcionário, por onde passam as fórmulas, a preparação das fórmulas, né? Por onde entram insumos, né? Eu até achei esse layout aqui melhor por conta dos fluxos estarem claros, né? E a gente é muito cobrado em relação a fluxo, a sinalização de fluxo com a vigilância, tá? Isso, já passei, né, por vigilância de lactário e a gente tentou até reformular e fizemos algumas adaptações para tentar passar nessa inspeção da vigilância. Tinham feito antes de eu entrar, né, já tinham sido feitas várias observações e a gente correu atrás de fazer algumas adaptações no lactário. Então, a gente tem aqui, olha, aqui uma área de circulação interna, né? Dentro dessa circulação interna, você vai ter, vamos lá, vamos procurar primeiro o que a gente vai fazer, né? Paramentação. Então, a gente vem aqui, ó, no vestiário, higienização e paramentação, tá? Aí a gente vai ter, dessa entrada aqui, paramentou, área limpa de preparo em vase, né? Aqui uma área de estocagem e distribuição. Aqui estão circulando as fórmulas em área limpa, tá? Tá bem claro, né? Não tem só outras áreas sujas, ó, pode ver, tá? E o acesso para a distribuição é feito, né, através desses guichês que está escrito aqui. São essas janelinhas, olha, que estão aqui, né? Na verdade, aqui são visores, quando tem uma janela sem abertura, só um visor. E aqui tem a parte, ó, tá vendo? Aqui tem a parte de o guichê, né, de passagem dessa fórmula pronta, mas já envasada, já fechada, isolada do meio externo, né? Contaminação. Porque imagina, a copeira da distribuição vai passar aqui, vai pegar uma fórmula que está totalmente em ambiente limpo e vai espirrar no bico da mamadeira. Pronto, acabou, né? Ou vai espirrar na tampinha. E se ela tiver com alguma infecção, ela vai passar, né? Vai contaminar esse produto. Então, a gente tem, né, tudo alocado e né, da forma correta para distribuição, e aí daqui ela vai passar para essa circulação para os berçários, para onde for entregar essas fórmulas. E aí aqui, se vocês observarem, né, a gente tem uma parte de armazenamento e higienização de insumos, então o insumo vai passar para cá depois de limpo. Eu falei isso um pouco ontem também, né? A prescrição vai entrar aqui, a nutricionista, só que ela não vai ter passagem para a produção, ela só vai visualizar essa produção, porque ela é responsável, né, por essa... Ai, meu Deus. Por essa... Fugiu a palavra. Supervisão do trabalho de preparo em fase, né, das fórmulas. Aqui na prescrição também, né, você vai ter a parte de impressão dos rótulos, né? Então, assim, você vai imprimir esses rótulos, você pode passar esses rótulos também, né? Aqui pelo armazenamento e higienização de insumo. Esses rótulos, eles não podem ser em tinta que vá borrar, porque você ainda vai higienizar esses rótulos para poder fazer a rotulagem, tá? Então, assim, quando passar o insumo, vai passar o rótulo também das prescrições do dia. E aqui, né, a gente pensa no roteiro de volta, né? Então, assim, saiu a mamadeira pronta, vai ser distribuída, e esses bebês também podem infectar, né? Contaminar essas mamadeiras, né? Então, a gente vai precisar passar por uma desinfecção. E aí, essas mamadeiras voltam por aqui, tá? Na lavagem de mamadeiras e utensílios, né? E aí ela ainda vai passar por um processo que pode envolver esterilizador,
pasteurizador não, tipo um pasteurizador, não é um pasteurizador, é um... Ai, meu Deus, fugiu a palavra de novo. Que a gente faz com vidro, né? A gente vai ferver para fazer a desinfecção. Então, é tipo uma autoclave, né, para vidros. E aí a gente vai fazer essa desinfecção e passar esse vidro de novo aqui através desse guichê, né, para esse setor limpo, já devidamente esterilizados, tá? Aí vocês pensam bem, né? Não tem como uma funcionária dar conta disso. Você vai ter que ter uma pessoa que direcionada para essa parte de preparo, uma pessoa direcionada para distribuição e uma pessoa direcionada para desinfecção, né? Eventualmente, tá, você precisa estar com pouco funcionário, então você vai ter que, pelo menos essa pessoa da distribuição, ela vai ter, né, que fazer também a desinfecção num outro horário, né? Ela vai ter que se organizar para isso. Gente, eu tô gravando? Peraí. Tô gravando. É aqui. Os elementos físicos necessários, né? A gente vai ter 3 setores básicos, né? Que não podem deixar de existir, que são a sala de limpeza, né? Que é aquela sala para receber e higienizar as mamarias, os bicos sujos. A sala de preparo, né? Que a gente viu, e uma antessala, tá? Essa antessala, ela pode ser dividida com a administrativa, com a parte de prescrição, tá? Porque você vai ter uma paramentação ali, então a gente faz um biombo, faz uma área só para colocar luva, gorro, o capote e o propé, né? E aí você entra aquela área ali, né? Uma área onde você não vai ter feito a lavagem de mãos antes e toda a desinfecção. E aí você vai entrar já devidamente paramentado, né? Para que não haja ação daquele outro meio para a área limpa de produção. Então, as áreas, né? A gente tem o dimensionamento de áreas aqui. Em estabelecimentos assistenciais de saúde com até 15 leitos pediátricos, a gente pode ter uma área mínima de 15 metros quadrados. É mais ou menos aquilo que a gente viu até, né, para a cozinha, que vai dar mais ou menos 1 metro quadrado por leito, né? Só que a gente também tem alguns detalhes, né? Tem que ter distinção entre área suja e limpa, acesso independente à área limpa, feito através de vestiário de barreira. Né? Esse vestiário de barreira, inclusive, foi uma das adaptações que a gente teve que fazer no UV. Então, esse vestiário de barreira, né, é um lugar com pia para lavagem de mãos, álcool e o capote, né, tem que ficar pendurado, se for um capote reutilizável, aquele de tecido, ou se for, tem que ter um dispenser, né, para os capotes descartáveis, e com as luvas e touca e o propé, né? Então, a gente tem também essas áreas mínimas, desinfecção de mamadeiras de 4 metros quadrados, área de esterilização tem que ter no mínimo 1 metro quadrado, área calculada 0,30 metros quadrados por berço ou leito de pediatria, área de higienização 30%, área de preparo 50% e antessala 20%, tá? Isso aí você faz a divisão com a área total, né, que tiver ali para ser utilizada para lactário. Aí aqui, gente, para vocês verem, né, um pouco da rotina, a gente tem aqui, tem até algumas coisas que a gente teria problema, né, esses papéis aqui pendurados, colados, isso tudo assim, tem que ser só na hora, né, essas prescrições, anotações, sobre a elaboração das fórmulas, né, ou você tem que fixar elas com essa plaquinha de polipropileno que seja lavável, né? Porque isso acaba acumulando sujidade. Esses papéis na parede acabam acumulando sujidade, tá?
Aqui não é papel, isso aqui tem que ser descartável, né? Ela fez aqui, parece uma área de proteção, né? Para fazer a manipulação, e aí no fim da manipulação, provavelmente ela vai jogar esse papel fora. Mas aqui, né, tem alguns erros que a gente, por exemplo, aqui é uma área, parece, né, uma área aqui tá parecendo uma área de produção, né? Então aqui, ó, tem lixeira, lugar de jogar o papel aberto, então tem algumas coisas que podem vir a contaminar. Os pisos, gente, eu não achei uma foto de um piso de lactário, né? E até nem posso, né, tirar foto do local de trabalho. Aqui uma foto de internet, mas para vocês verem, aqui a parte de paramentação, né, de higienização de mãos com álcool gel, as orientações também de forma que fiquem na parede, mas que possam ser higienizadas também, mas sobre a lavagem correta de mãos, né? Aqui um descarpaque para descartar perfurantes, né? Perfurocortantes. Aqui torneira, pode ver, ó, torneira de alavanca, né? Para não ter contato, não pode ser torneira que você põe a mão para abrir e fechar. Aqui o papel branco para secagem de mãos, né? Mas aqui o piso, se vocês verem, os revestimentos, né? Cantos abaulados, né? Aqui, ó, tá vendo? E sem frestas, né? Sem frestas, porque não, né? Tudo que possa acumular bactéria, que possa acumular sujidade, que vai vir a ser meio de cultura de bactéria, a gente tem que sanar, né? Que evitar. A gente não, por isso, né? Um dos motivos, até por conta de vetores, a gente não pode ter ralo aberto em sala de preparo de mamadeira, tá? Na sala de preparo, você não vai ter ralo, tá? Você pode ter um ralo, assim, você pode ter um ralo que tenha sistema de fechamento e ele tem que estar fechado, né? Porque às vezes até a estrutura do local, né, foi feito num lugar que já tinha um ralo. Tem esses ralos aqui de segurança, né, que ele fica fechado e ele só abre para lavar o chão se você apertar. Só que no caso, né, também a gente não joga água, né, nesse tipo de local. Você faz aquela lavagem com mop, né, para não espirrar também água contaminada. O nutricionista de lactário, né, ele tem algumas atribuições específicas, né, que vocês podem colocar em POP, em manual, né, deixar isso bem claro. E elas são estabelecer especificações para aquisição de insumos, embalagens, utensílios, materiais de higiene e equipamentos, ou seja, você tem que estar ciente, né, de que tipo de insumo, quais são suas fórmulas, né, a gente vai ver um pouquinho de novo sobre fórmula, mas a gente viu um pouco em materno-infantil, né, que tipo de fórmula, se elas atendem, se elas estão dentro da legislação, das necessidades, as embalagens, utensílios, materiais de higiene e equipamentos. Avaliar prescrição dietética, então, assim, quem vai fazer essa prescrição, muitas vezes é o médico, então você vai ter que avaliar, né? Você já vai ter avaliado aquele bebê, aquela criança, vai saber se está adequado. Supervisionar a manipulação de acordo com a prescrição, determinar e supervisionar condutas e procedimentos relativos à higienização e manipulação das fórmulas. Supervisionar preenchimento de formulários e ocorrências, supervisionar registros de temperatura. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Vai funcionar igual na UAN normal. Os registros de geladeira, temperatura de geladeira, temperatura da água, das fórmulas, tem que estar tudo anotado, tá? Tem que ter esses registros. Porque a gente tem que garantir, né, que isso chegou na temperatura correta, que foi
que foi armazenado na temperatura correta, né? Que os equipamentos estão funcionando, então tem que supervisionar esses registros de temperatura. Realizar rodas de conversas com funcionários, né? Fazer treinamento, presença do preposto da empresa, do representante da empresa, né? Para atualizar a respeito das rotinas do setor. Garantir que somente pessoas autorizadas e devidamente paramentadas entrem nas dependências do lactário. Se não, gente, vira bagunça, né? Até porque tem isso. Aí uma enfermeira precisa, você não sabe se ela está paramentada, se ela passou pelo processo de higienização, né? São setores distintos, com chefias distintas, você acaba gerando um problema interno. Então, o ideal, né, é que a gente tenha esse controle de quem está entrando e saindo do lactário. Sobre a área administrativa, né, um lugar de elaboração de atividades de rotina administrativa, que é etiquetagem, atualização das fichas de controle e complementos, né, complementos, suplementos, atualização das planilhas de controle de temperatura, higienização e produção diárias de dietas do lactário. Então, aqui, gente, é aquela história, né? Você pode até aproveitar o seu nutricionista de produção para ele fazer essa rotina de lactário. É certo? Não é. Não é certo e é impossível de dar conta dessas duas rotinas, né? Porque tem especificidades, né, que você, enfim, você imagina controlar todas as temperaturas de uma cozinha de produção, mais a do lactário. Então, assim, é humanamente impossível, né? Alguma coisa vai sair mal feita ou as duas. Então, o correto é que haja um nutricionista de pediatria e lactário. A área de paramentação, né, ela é muito importante, porque é onde o lactarista, né, ele precisa ser treinado para ter uma organização, né, das suas atividades, para reduzir, né, a contaminação. E aí a paramentação vai ser fundamental para isso, né, por conta disso, dele não levar uma contaminação externa, né, para as fórmulas. Então, assim, o ideal, né, é que seja um lactarista. Então, se a gente tem todo esse cuidado com o lactarista, que está dentro de um setor, você imagina o problema, né, de uma instituição de saúde que usa a mesma copeira que vai no CTI para fazer um lactário, né? Então, tem bactérias multiresistentes, tem de tudo. E ela vai, por mais que ela se paramente, né, por mais que faça higiene de mãos, a gente nunca sabe, né? Então, é um cuidado, né, que é necessário. E se a gente tem um setor de pediatria e neonatologia de ponta, é imprescindível, né, que a gente tenha um lactarista, né, exclusivo para realizar essas funções de lactário. Os EPIs, né, já falei, são máscara, propé, touca, capote, luva, né? Que esqueci da luva. Mas são os EPIs de produção, né, da fórmula. Então, assim, na verdade, a gente tem lugares que vão preferir uma mão bem lavada do que uma luva mal lavada. Então, assim, obrigatórios são esses, né? Mas eu incluiria a luva. A área de higienização tem que ser exclusiva, tá? A gente não pode, voltando, é uma área suja, é uma área de produto contaminado, tá? Se for distribuído na enfermaria, ela tem que ter uma área compartimentalizada só para ela, só para higienização, tá? Vocês já viram ali no layout. O fluxograma, gente, aqui tem também na outra aula, eu acho. Não, acho que não. Então, a gente tem aqui um fluxograma de exemplo, tá? Já falei no layout, acho que fica até mais fácil, né? Mas é uma outra forma de você colocar ele, por exemplo, no manual de boas práticas. E aí, as fórmulas que a gente vai estar lidando, né? A gente tem fórmulas infantis convencionais, essas fórmulas são preparadas com leite, com leite em pó, né? Em diluições adequadas, ou, né? Geralmente a base da fórmula infantil é um leite, né? Mas aí ela tem especificações, ela não é um leite
apesar de estar escrito aqui com leite em pó integral, ela é a partir do leite em pó integral, tá? É o leite em pó modificado, acrescidos ou não de produtos farináceos, né? A gente também pode, comentei com vocês, que a gente pode também usar esses módulos, né? Os módulos de maltodestrina, né? Não sei, nunca vi isso em pediatria, né? Uso de adoçante artificial, mas é o que estava na resolução, na literatura. Então, assim, talvez, né, alguma criança mais velha, diabética, que sinta a necessidade de uso de adoçante artificial, né, pode ser usado de acordo com prescrição médica ou do profissional nutricionista. Ou seja, a gente não é a mãe que resolve, tá? A mãe é responsável pela criança, ama a criança, que é o melhor para a criança. Mas dentro de um ambiente hospitalar, né, quem é responsável é a prescrição médica ou prescrição do nutricionista. Aquelas fórmulas infantis especiais que a gente já falou, né? Para recém-nascido, né? Fórmulas de prematuro e recém-nascido de baixo peso, fórmulas para intolerância à lactose, fórmulas isentas de lactose, oligoméricas, né? Lactentes também, né? Com alergia à proteína do leite de vaca. Então, às vezes se usa proteína de soja, né? Associada. Alimentação de lactente com diarreia severa, fórmula infantil semi-elementar à base de hidrolisado proteico ou elementar à base de aminoácidos proteína láctea, né? Aquela história que a gente já viu também, né? As fórmulas semi-elementares, que são hidrolisadas, e tem as fórmulas de aminoácidos livres, né? Que são fórmulas mais específicas e mais caras também, né? Onde a criança realmente não tem como fazer hidrólise de proteína, então a proteína já vem extensamente hidrolisada. O preparo das fórmulas, né, é o que a gente, né, é o centro aí da nossa produção de lactário, é uma etapa onde os alimentos a serem reconstituídos recebem a adição de água própria para consumo e após essa reconstituição devem ser consumidos imediatamente ou aquecidos ou refrigerados, tá? Em relação à água, né? A gente pode ter água potável previamente fervida, né? Ela pode ser fervida no setor, né, na cozinha central e levada para esse lactário em recipiente específico. São os vidros, assim, que podem ser, são os vidros grossos, temperados, que podem ser levados para esterilização. Então, gente, lembrei agora o nome do equipamento, é esterilizador, tá? A gente usa até para essas empresas que fazem compota, geleia, né? Tem esterilizador profissional para isso, e para o lactário também. A gente vai, né, tem o cálculo das fórmulas, tem que ser feito corretamente, fazer desinfecção da bancada, no caso ali, né? Até a gente mostrei uma foto de uma bancada toda encapada, né? Mas a desinfecção com álcool 70 já é suficiente. Colocar o número de mamadeiras ou frascos necessários e identificá-los. Gente, essa parte de identificação é muito importante. O nutricionista tem que acompanhar, tem que treinar, tá? Porque troca. Então, assim, pensa num bebê que tá com uma enterocolite, que tem uma doença do trato gastrointestinal, né, que ele não consegue, esses que precisam de fórmula de aminoácido livre, né, ele não consegue digerir nenhum tipo de proteína do leite. Aí você pega esse bebê e dá uma fórmula normal para ele, né? Dá uma fórmula tradicional. O que vai acontecer? Essa criança, né, pode vir até óbito. A gente pensa que não, mas mata, né? Então, assim, no mínimo vai causar uma diarreia muito forte, né? Tem bebês com alguns tipos de patologia que podem fazer diarreia com sangue, então, né, já é uma fórmula especial por conta de toda essa necessidade. Então, né, se pudesse trocar assim por outra, não teria essa indicação. Então, essa identificação é muito importante,
né? O ideal é que sejam feitas em bloco, tipo, começar com as fórmulas especiais, né? Para também, às vezes, até contaminação mesmo de mão. Você vai ter grãozinhos ali daquela fórmula normal que podem contaminar na hora do preparo da outra fórmula, né? Então, a gente começa pelas fórmulas especiais até as fórmulas gerais, né? Que vão ser feitas no final do preparo. Reunir todo o equipamento, né, por lote de fórmulas a serem feitas. Então, assim, não dá para usar a colher que usou em um em outro. Todos os equipamentos são por lote. Olha, eu vou fazer 10 fórmulas não, né? Então, ela vai fazer ali aquelas 10, vai separar aqueles equipamentos e aqueles utensílios para higienização, né? E vai pegar tudo limpo, novo, para fazer a fórmula hidrolisada ou uma outra fórmula que for ser feita, tá? Até para a gente ter esse controle, né? Como se fosse um lote mesmo, de cada preparo. Diluir as fórmulas conforme padrão, né? Envasar mamadeiras por bicos e respectivos protetores ou copos dosadores. Então, assim, tem bebês que já chegam, né? Tem crianças que já chegam com um determinado bico de mamadeira, já estão em mamadeira. Então, esses bicos são específicos, furinho, né? Para cada idade. Então, tem que direcionar isso. E os copos dosadores, que geralmente são para os recém-nascidos, inclusive para que eles não percam, né, o estímulo da sucção da amamentação. Colocar em caixa térmica exclusiva para transporte de dietas. Então, é o que eu falei, né? A gente não vai colocar um monte de mamadeira com bico, aqui a garrafa, né? Sei lá, com um biquinho aqui assim de fora, e vai colocar lá para a copeira distribuir, né? Então, ela vai estar numa caixa de transporte para que sejam distribuídas uma a uma, né? Sem contaminação. Preparo dos mingaus, os suplementos também deve ser feito, inclusive os suplementos para adultos, tá? O correto é que toda essa suplementação seja feita em lactário, tá? Isso também é muito difícil. Geralmente você faz numa copa auxiliar, né? Numa copa ou de um setor ou na copa da cozinha, né? Na área de preparo especial, cada lugar chama de um jeito. Lá no UV a gente chamava de copinha. E só tinha uma que era da cozinha central, da cozinha geral, né? Então, cereais crus, né? Vamos supor, arroz. A gente não vai colocar o arroz cru, né? A gente vai cozinhar esse arroz, né? Ou o próprio em pó, né? O cereal você vai cozinhar ele com água, depois você vai adicionar o leite em pó, né? Aqui, gente, no caso, né? Esse açúcar, quando for açúcar no sentido de módulo, né? Uma maltodextrina, alguma coisa para a criança ganhar peso, né? Se for prescrito esse açúcar, e este último somente se necessário, né? Como está escrito aqui. Então, só para a gente entender que aqui não é uma orientação, não é uma obrigação, né? Não, sempre vai ter o cereal, o leite, o açúcar. Não. Você vai fazer esse cereal em água, né? Na diluição. Depois você vai cozinhar ele, né? Depois você vai acrescentar esse leite em pó naquele creme, né? E por último, se precisa, o açúcar. Aqui, gente, esse preparo, né? Tá como padrão, mas o que acontece muito, né? Desse leite em pó, às vezes ele vai fazer um grumo, né? Então, esse leite em pó também, né? Deveria, porque que eles pedem para não cozinhar o leite em pó quando vai fazer o mingau? Porque você acaba desnaturando as proteínas do leite, né? Então, coagulando aquela caseína, né? Então, o ideal mesmo é que você faça, né? Como é um mingau de mamadeira, ele vai ser ralo, né? Você vai deixar levantar a fervura para depois colocar o leite em pó, né? Você não vai ferver o leite em pó. E esse módulo de açúcar.
Isso deve ser feito na sala de cocção, quando houver, né? Senão vai ter que ser feito na cozinha central. Mesma coisa, colocado numa caixa de transporte térmica, né? E ser levado imediatamente. Ao manipular suplemento alimentar, poderá ser realizado no lactário se for prescrito preparo em leite em pó ou apenas em água. Então, todos esses pós, né, de suplemento, Nutri-Drink, proteína, whey protein, proteína hidrolisada, né, todos os tipos de suplemento alimentar, ele deve ser preparado em lactário, tá? Exatamente por conta de toda essa contaminação, né? Não pode ser preparado no local, não pode ser preparado na cozinha, onde pode pegar uma colher que está contaminada, né? Enfim, então a gente não tem como ter controle, né, se ele não for preparado no lactário. A nutrição integral, também falei um pouco ontem, a gente vai ter esse preparo também lactário, né, pela RDC 63 de 2000, acho que é. E tem que estar clara, né, a instrução de preparo. A gente tem que fazer ela primeiro, antes de todas as fórmulas e alimentos. Separar o material necessário, fazer inspeção visual. Gente, eu já vi, né, assim, por não ter nutricionista no lactário, por exemplo, do UV, a gente precisava fazer, né, pelo menos tentar incluir na rotina essas visitas. E aí tinha uma criança que estava com um módulo de TCM, um bebê, e apresentou diarreia. E, assim, o correto, né, como eu falei, é o nutricionista todo dia lá. É impossível, né? É impossível. No hospital com 190 leitos, é impossível. E aí, quando eu fui ver, o vidrinho de TCM estava sem data de abertura, sem validade, e tinha grumo, umas bolotas, assim, marrom, escura. Ou seja, extremamente contaminado, né? Ou foi um leite que caiu lá, eu não sei o que pode ter sido, o que pode ter acontecido, mas esse TCM estava contaminado, né? Essa criança ficou bem, ok. Mas, gente, o risco, né? A partir de então, eu passei a usar TCM em pó. E assim, né? O lactário, na verdade, não era nem da minha... Como é que eu vou dizer? Não estava sob a minha supervisão. Mas, assim, né? A gente que é na nutrição clínica acaba passando no hospital inteiro e vendo todas as prescrições. E aí houve uma dúvida por conta dessa diarreia, se poderia estar sendo causada pelo módulo. E aí, enfim, descobri isso e passei a ter alguns cuidados e assumir aí essa questão. Então, só para dizer assim que nem sempre a gente vai estar lá. Então, se a sua equipe não está treinada para identificar com inspeção visual, né, o risco disso é muito aumentado, né? Então, a gente tem nas dietas interais líquidas, né, por exemplo, até não só nas dietas interais, como eu falei, né, nesse caso era um módulo de TCM, pode ter presença de partículas estranhas, alterações em características físicas, precipitados estranhos, então às vezes fica bifásico, fica com fundo meio marrom, né, não está uniforme, não está homogênea a característica, né? Grumos, né? Parece que está coagulado, alterações de coloração. Inclusive, gente, todas as fórmulas, tanto de nutrição integral, de suplemento, tudo tem a gente recebe, né? Como é que eu vou dizer? A gente recebe um laudo técnico, né? Com todas as características daquele produto. Né? Então, tudo que sai daquelas características do laudo, você tem que apontar, né? Alterações de coloração, crescimento microbiológico, é mofo, né? Você vê ali aquelas plaquinhas. Nas embalagens, das dietas e materiais de embalagem, você pode ter falha na fabricação, fissura, rebarba, solda,
coisa abrindo, né? Mancha na parede interna do frasco, mancha até que às vezes parece que molhou e ficou... Porque assim, o Tetra Pak, né, as embalagens que vêm em Tetra Pak, o Tetra Pak, ele é uma junção de vários produtos ali, né, de papel, alumínio, enfim, tem várias substâncias ali, não sou da engenharia de produto, mas só para vocês pensarem, né? Então, assim, se esse material ali sofreu alguma fissura, alguma coisa, pode ter contaminação, né? Então, se, né, a gente pensa em visão um material ali poroso, uma daquelas camadas é porosa e vai fazer um meio de cultura, né, de bactéria. Lacres violados, não pode, vazamento, e comunicar ao nutricionista de plantão esses casos de alterações quando encontrados em dietas integrais líquidas ou nas embalagens, tá? Inspeção visual da nutrição interal manipulada, mesma coisa, né? Presença de partículas estranhas, alterações físicas. Desculpa, gente. Funciona da mesma forma, né? Depois que ela foi manipulada. Se for uma dieta líquida pronta, higienizar com álcool a embalagem, depois abrir e envasar em frasco previamente etiquetado. Gente, desculpa. As dietas prontas são essas que eu falei de Tetra Pak, né? Então, a gente já vai ter essa embalagem, já foi previamente higienizada, mas a gente vai passar o álcool e vai abrir e colocar em outra embalagem, tá? Para poder reaproveitar, se for usar a sobra. Aí aqui, gente, uma sala de preparo de integral, né? A gente tem as fórmulas e todas aqui já naquele frasco, né, de infusão. Gente, a rotulagem tem todos esses pontos, né? Vocês vão ver aqui um exemplo, né? Até deixei também, se precisar usar em algum serviço, né? Tem aqui as orientações: armazenar de 2 a 8 graus, administrar via sonda oral, né? Jamais endovenoso, pelo amor de Deus, né? Já mataram criança com isso. De colocar leite pelo soro, pela via endovenosa. Observar a data de validade, retirar da geladeira de 30 a 60 minutos antes da administração, agitar antes de usar, proibido o acréscimo de componentes fora da área de preparo, tá? Não dá para colocar mais uma colherzinha. Ah, mas a mãe falou que ela dá açúcar, ela quer abrir a mamadeira e colocar açúcar. Na beira do leito, não, tá? Etiquetas de mamadeiras e copos dosadores, tá? Uma etiqueta um pouco mais simples, né? Mas aqui também, paciente, leito, volume, horário, né? Basicamente a mesma coisa, só tá menorzinho. Até porque o copinho é pequenininho, a gente tem que dar uma enxugada para caber. A distribuição das fórmulas prontas, né? Elas têm que estar a uma temperatura de 37 graus para administração imediata. Gente, isso é muito importante. Tem que ter na lactarista, na copeira que for fazer distribuição, ela tem que ter pelo menos aquele termômetro que a gente usava no Covid, né? Para poder verificar a temperatura. Por quê, gente? O que tem de mãe que reclama, e assim, se você tem serviço mais exigente, tem de mãe que reclama de uma madeira fria demais ou quente demais, né? Então, a gente tem esse padrão aqui de 37 graus. A dieta deve ser porcionada e envasada no frasco a ser administrada 30 minutos antes para que seja ofertada na temperatura média de 37 graus, tá? Então, você já vai ter uma mamadeira que foi feita na temperatura segura de 70 graus, né? E aí você vai levar ela em 30 minutos a mais ou menos 37 graus, pensando numa área com 25 graus, né? Temperatura ambiente. Sobra limpa da interal poderá ser retornada à refrigeração desde que seja passado álcool 70% na embalagem. Da interal, tá? Mamadeira não, pelo amor de Deus. Tá? Até porque mamadeira você vai fazer a dosagem certinha de água e pó, né? Não tem que ter sobra limpa de mamadeira.
a interal, eventualmente, né, pode sobrar na caixa ou pode sobrar no preparo, e aí você pode até colocar na geladeira, né, até 48 horas em refrigeração. O descarte, gente, eu falei 48 horas, o descarte aqui é em 24 horas, tá? Não é em 48. Aí aqui esse preparo, né, no lactário. Temos 2 lactaristas aqui. E os perigos, gente, que a gente vê no lactário são de contaminação de fórmula, né? Essa contaminação pode ser através do pó, né? Esses surtos que eu falei, que mataram várias crianças fora do Brasil, foi o surto de Enterobacter sakazaki. Então, a partir disso, né, esses órgãos de vigilância sanitária começaram a ser ainda mais exigentes em relação a lactários e manipulação de fórmula. E a gente também tem a contaminação extrínseca, né, através de mãos de manipuladores, né, ou de manipular essas fórmulas à beira-leito, né, também em relação ao aquecimento inadequado, né, isso também pode você não conseguir matar esses patógenos, né, através de tratamento térmico e, por consequência, eles contaminarem essas fórmulas, tá? Aqui foi o que, né, tem alguns até estudos sobre esse surto e essa bactéria, né, ela pode ser, né, são as 2 formas aqui, através de mãos, né, de cuidadores e manipuladores, através do bico de mamadeira, né, e da mamadeira. Então, pode ter contaminação do utensílio, né, e pode ter contaminação da fórmula, né. E, gente, é importante, né, que os funcionários que atuam no lactário tenham consciência desse trabalho, então a gente tem que fazer constantes treinamentos, reuniões, para que eles entendam a importância deles na segurança, né, do preparo das fórmulas e para o bem-estar, né, dos bebês, para a segurança alimentar dos bebês. Presença de funcionários com doenças diarreicas, doenças de pele, tipo furunculose, né, furúnculo, dermatites, micoses, devem ser notificadas para avaliar afastamento temporário das funções do setor. Gente, isso aqui é um ponto complicado, porque, como eu já vi, né, às vezes a copeira, e muitas vezes que passa por lactário e pediatria, ela vem falar no final do dia com a voz meio fanhosa, você fala, ué, você tá bem? Ah, não, tô com uma gripe, tô com uma virose, né? Então, isso aqui não fica muito claro, né? E às vezes o funcionário tem medo do chefe dizer que está inventando, né? Obviamente, gente, ninguém tem doença diarreica a cada 15 dias, né? Porque a gente faz anticorpo, a gente é adulto. Então, rapidamente, se você pega uma virose que causa diarreia, né? Você vai desenvolver anticorpo e você não vai pegar a mesma virose semana que vem, né? E é muito difícil que você consiga pegar uma cepa, até porque essas cepas são comuns, né? Elas são de temporada, vamos dizer, né? Então, assim, ela não deu tempo de evoluir para você pegar outra cepa na semana que vem, tá? Então, óbvio que a gente sabe diferenciar, né? Se a sua copeira tá com diarreia semana seguinte, semana não, ela não vai poder ser copeira de lactário. Ou então ela vai ter que ver se ela tem uma doença inflamatória intestinal, enfim, ela tem um outro problema, não é virose. Fique claro. A questão é deixar claro para esses funcionários que eles têm que relatar, né? Porque muitas vezes o que no adulto foi uma dor de barriga, né, um episódio, 2, ou uma indisposição, no bebê pode ser fatal, né? Então, essas doenças, né, furunculose, dermatite, doenças de pele, também por conta, né, de infecção fúngica,
infecção de estafilococos, streptococos. Então, tem que ser notificadas, porque às vezes um foco microscópico também nesse bebê, que por conta de toda a imunidade, né, imatura e tudo, também pode causar consequências muito sérias, né? Então, assim, exames periódicos, né, nos funcionários, principalmente, gente, SWAB, tá? SWAB de mão. Tem que fazer, tem que colher o SWAB, mandar para o laboratório e fazer pesquisa, né, de SWAB de mão. Tá joia? Gente, por hoje é só. Hoje foi uma apresentação rapidinha. Tá aqui a nossa referência, né? Mais essa RDC e esse manual de lactário aqui. Tá joia? Obrigada, boa noite para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Alana. Ah, você estava aí? É porque aquela hora meu computador travou. Tá. Oi? Aquela hora eu entrei, meu computador travou, eu não consegui falar mais.